Bom dia, e hoje nós terminamos o livro de Esther, que só tem esses capítulos, como eu disse ontem, na Bíblia Católica, dos capítulos 11 a 16. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vem, Espírito Santo, vem do mais profundo do nosso ser, transformar as nossas vidas pelo poder dessa santa palavra, em nome de Jesus. Amém. Anotação referente à tradução grega, capítulo 11. No 4º ano do reino de Ptolomeu e de Cleópatra, Dositeu, que se dizia sacerdote levita, e igualmente seu filho Ptolomeu, trouxeram a presente carta concernente ao Purim, dizendo que ela tinha sido traduzida por Lisímaco, filho de Ptolomeu, em Jerusalém. Figurava na Vulgata grega também o seguinte prólogo, que não se encontra nem em hebraico nem nos tradutores. Prólogo, sonho de Mardoqueu. No 2º ano do reino de Assuero, o grande rei, no 1º dia do mês de Nisan, Mardoqueu, filho de Jair, filho de Semei, filho de Cis, da tribo de Benjamim, teve um sonho. Havia um judeu estabelecido em Suzã, grande personagem, adido à corte do rei. Era do número dos cativos que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha deportado de Jerusalém com o rei Jeconias de Judá. Essa foi sua visão. Clamores repentinos, tumultos, trovões, um tremor de terra, o terror por toda a terra. Em seguida, repentinamente, avançaram 2 grandes dragões dispostos para acometer um ao outro. Ao grito que lançaram, as nações se comoveram para combater contra a nação dos justos. Foi um dia de escuridão e trevas, tribulação, angústia, perigo e terror sobre a terra. O povo inteiro dos justos, cheio de terror, temendo todos os males, julgou-se a ponto de perecer, e clamou a Deus. Enquanto levantavam clamores, eis que uma pequenina fonte toma proporções de um grande rio, uma massa de água. A luz apareceu com o sol, os que estavam na humilhação foram exaltados e devoraram os nobres. Depois de ter visto esse sonho e o que Deus queria fazer, Mardoqueu se levantou. Até a noite conservou esse sonho gravado no seu espírito, procurando conhecer o seu sentido. Capítulo 12. Denúncia da conspiração. Morava então Mardoqueu na corte com Gábata e Tares, 2 eunucos do rei, porteiros do palácio. Teve conhecimento de seus projetos e penetrou em seus desígnios. Descobriu que eles se propunham a levantar a mão contra o rei Assuero e os denunciou. O rei fez o inquérito, eles confessaram e foram conduzidos ao suplício. O rei mandou registrar esses acontecimentos na crônica e Mardoqueu tomou também nota disso. O rei lhe assinou uma função no seu palácio e, em prêmio de seus serviços, lhe fez presentes. Mas Amã, filho de Amadates, o Agagita, que gozava da consideração do rei, odiava Mardoqueu e seu povo, por causa dos 2 eunucos reais que tinham sido condenados à morte. Aqui termina o prólogo. Nota de São Jerônimo. O que se segue também achamos somente na Vulgata, e precisamente depois daquelas palavras, e entregaram ao saque dos seus despojos. Capítulo 13. Texto do Edito de Proscrição. Assuero, o grande rei, a seus vassalos, os sátrapas e os governadores de 127 províncias da Índia até a Etiópia, manda o que se segue. Embora eu seja o chefe de numerosas nações e tenha submetido o mundo inteiro, não quero de modo algum abusar-me grandeza do meu poder. Quero, por um governo de clemência e de doçura, oferecer a meus súditos uma existência de tranquilidade perpétua, e procurando para meu reino até seus confins a calma e a segurança, garantir a paz objeto de desejo universal. Tenho, pois, perguntado aos meus conselheiros como isso se podia realizar, e um deles, chamado Amã, superior a todos por sua sabedoria e fidelidade, que ocupa o primeiro lugar depois do rei, me fez conhecer que há um povo mal intencionado, disperso entre os povos do mundo, de costumes contrários aos dos outros, que despreza constantemente as ordens dos reis, a ponto de ameaçar a concórdia que reina em nosso império. Tendo, portanto, sabido que essa única nação, em oposição perpétua com o restante do gênero humano, destruindo os costumes por leis estranhas, malévola por tudo o que nos diz respeito, comete as piores desordens e compromete assim a ordem pública do reino. Por essas razões, ordenamos que todos aqueles que vos são indicados pela carta de Amã
o homem que está à frente de nossos interesses e que nos é segundo o Pai, sejam todos radicalmente exterminados, mesmo mulheres e crianças, pelas espadas de seus inimigos, sem nenhuma compaixão nem clemência, no dia 14 do 10º mês, chamado de Adar, do presente ano. Deste modo, este povo, nosso inimigo de outrora e de agora, lançado violentamente, no mesmo dia na região dos mortos, deixará para o futuro prosperar em paz nossos negócios. Aqui termina a cópia da carta. Nota de São Jerônimo. O que se segue encontrei no texto grego, depois da passagem que se lê. Mardoqueu se retirou e fez o que Esther pedia. E não existe no texto hebraico nenhum tradutor. Oração de Mardoqueu. Então Mardoqueu orou ao Senhor, recordando tudo o que tinha feito. Senhor disse: Senhor, Rei dos Todo-Poderoso, tudo está realmente no vosso poder e ninguém pode resistir à vossa vontade. Se tendes resolvido salvar Israel, fizestes o céu e a terra e todas as maravilhas que estão sobre a abóbada celeste. Sois o Senhor universal e ninguém poderia opor-se a vós, Senhor. Conheceis tudo e sabeis que não foi nem por espírito de soberba, nem por presunção, nem por vanglória que recusei prostrar-me diante do orgulhoso Amã. Voluntariamente, para salvar Israel, eu beijaria os vestidos de seus pés. Mas procedi assim por temor de colocar a honra de um homem acima da glória de Deus. Não adorarei jamais a ninguém, senão vós, e contudo, não farei isso por orgulho. E agora, Senhor, que sois meu Deus e meu Rei, Deus de Abraão, poupai vosso povo, pois nossos inimigos nos querem arruinar e destruir vossa antiga herança. Não desprezeis a vossa porção que vós resgatastes do Egito. Ouvi minha oração, sede propício para com a partilha de vossa herança, e mudai em gozo nossa dor, a fim de vivermos para celebrar vosso nome, Senhor, e não fecheis a boca daqueles que vos louvam, ó Senhor. Todo Israel clamava também ao Senhor, com todas as forças, porque tinham a morte diante dos olhos. Oração de Esther, capítulo 14. Por sua parte, a rainha Esther, tomada de uma angústia mortal, recorreu ao Senhor, despôs suas vestes suntuosas e vestiu-se com roupas de aflição e de luto. No lugar de essências preciosas, cobriu a cabeça com cinzas e poeira. Afligiu duramente seu corpo e por todos os lugares onde costumava alegar-se, espalhou os cabelos que arrancava. Dirigia essa prece ao Senhor, Deus de Israel. Meu Senhor, nosso Rei, assisti-me no meu desamparo, porque não tenho outro socorro senão vós. E o perigo que ameaça eu o toco já com as mãos. Aprendi desde a infância, no seio da minha família, que vós, Senhor, tendes escolhido Israel entre todas as nações e nossos pais entre todos os seus antepassados, para deles fazer vossa herança perpétua e que tendes executado todas as vossas promessas. Agora, pecamos na vossa presença e nos tendes entregado nas mãos de nossos inimigos por termos adorado seus deuses. Vós sois justo, Senhor. Ora, presentemente não lhes basta a amargura de nossa escravidão, mas colocaram suas mãos sobre as mãos dos ídolos, em sinal de que querem abolir os vossos lábios decretaram. Aniquilar vossa herança, fechar a boca daquele que vos louvo, extinguir a glória de vosso templo e de vosso altar, a fim de proclamar pela boca dos povos pagãos o poder de seus ídolos e de magnificar eternamente um rei de carne. Ó Senhor, não entregueis vosso cetro àquele que não existem, que eles não se riam de nossa ruína. Fazei cair sobre eles o seu projeto e tornar um exemplo para todo aquele que por primeiro nos atacou. Lembrai-vos de nós, Senhor, manifestai-vos no dia da tribulação. Dai-nos coragem, Senhor, Rei dos deuses e dominador de todo o principado. Colocai em seus lábios palavras prudentes na presença do leão e fazei passar seu coração para o ódio daquele que nos é hostil, a fim de que ele pereça, ele e todos os seus parceiros. E a nós que a vossa mão nos livre. Assisti-me no meu abandono, a mim que não tenho senão a vós, Senhor. Conheceis tudo, sabeis que detesto a glória dos ímpios e que tenho horror ao leito dos incircuncisos estrangeiros. Conheceis a necessidade que estou reduzida e como abomino a insígnia da dignidade que está sobre minha cabeça nos dias em que devo aparecer em público. Sim, eu a abomino como o pano manchado e não a levo nos dias de meu retiro. Veja a vossa serva, não comeu à mesa de Amã, nem honrou com sua presença os banquetes do rei, nem bebeu o vinho das libações.
Jamais, desde o dia de sua elevação até hoje, vossa serva não experimentou alegria a não ser em vós, Senhor nosso Deus de Abraão. Ó Deus, que sois poderoso e sobre todas as coisas, ouvi a voz daqueles que não têm outra esperança, livrai-nos das mãos dos malvados e livrai-me da minha angústia. Nota de Jerusalém. Isso também achei na edição Vulgata. Exortação de Mardoqueu à rainha. Capítulo 15. Mardoqueu mandou pedir a Ester que fosse ter com o rei para lhe pedir graça e suplicar em favor de sua pátria. Recorda-te, mandou-lhe dizer, do tempo de tua humilhação, como eras alimentada por minhas mãos. Amã, o primeiro dignatário após o rei, falou contra nós para a nossa ruína. Roga, pois, ao Senhor e fala ao rei por nós, livra-nos da morte. Nota de São Jerônimo. Achei também o que se segue. Diligência de Ester junto de Assuero. No terceiro dia, terminado sua prece, Ester despiu suas vestes de dor e revestiu suas vestiduras de cerimônia. Assim adornada, depois de ter invocado a Deus, árbitro e salvador universal, tomou consigo 2 servas. Apoiava-se sobre uma como uma pessoa delicada, ao passo que a outra a seguia, levando a cauda de seu vestido. Estava rosada como uma flor de beleza, de rosto alegre e atraente, mas com o coração angustiado pelo temor. Passou, pois, todas as portas e se apresentou diante do rei. Assuero estava sentado em seu trono, revestido de todos os ornamentos de sua majestade, coberto de ouro e de pedrarias, e seu aspecto era imponente. Logo que o rei levantou a cabeça radiante de esplendor e dirigiu seu olhar cheio de cólera à rainha, mudando de cor, desfaleceu e se deixou cair sobre os ombros da criada que acompanhava. Deus mudou então a doçura, a cólera do rei. Todo perturbado, levantou-se precipitadamente de seu trono e a tomou nos braços até que ela voltou a si, procurando acalmar seu temor com doces palavras. — Que tens, Ester? — perguntou ele. — Sou teu irmão, não temas. Não morrerás, porque nossa ordem não concerne senão ao comum do povo. Vem. Levantou-se o cedro de ouro e aproximou-se de seu pescoço e a beijou, dizendo: Fala comigo. Meu senhor, eu te vi como um anjo de Deus, e o temor de tua majestade pôs no avesso meu coração. Porque és maravilhoso, Senhor, e teu rosto está cheio de graça. Dizendo essas palavras, desfaleceu de novo sem sentidos, o que encheu o rei de consternação, enquanto todos os seus servos procuravam reanimá-la. Nota de São Jerônimo. Cópia da carta desconhecida do texto hebraico que o rei Artaxerxes Assuero enviou a todas as províncias do seu reino em favor dos judeus. Capítulo 16. O edito de reabilitação dos judeus. Eis a cópia da carta, Assuero, o grande rei, aos 127 sátrapas, aos governadores das províncias, desde a Índia até a Etiópia, e a todos os que dirigem nossos negócios, saudação. Há muitos que, acumulados de honras pela grande bondade de seus benfeitores, tornaram-se arrogantes. Não somente se deram a oprimir nossos súditos, mas incapazes de se contentar com as honras recebidas, moveram maquinações contra aqueles que se tinham beneficiado. E não contentes em banir do meio dos homens o sentimento de gratidão, chegaram até a imaginar na inchação faustosa de uma sorte inesperada poder escapar à justa vingança de Deus que tudo vê. Muitas vezes, as insinuações dos encarregados de administrar os interesses de seus amigos arrastaram a calamidades irremediáveis os que detêm o poder e os tornaram cúmplices da morte de inocentes, abusando por uma mentirosa malícia da simplicidade e da probidade dos príncipes. Isso é o que se pode verificar, não tanto pelas relações passadas que chegaram até nós, como acabamos de recordar, quando examinamos os fatos criminosos de vós conhecidos, perpetrados por essa calamidade de homens indignamente revestidos de autoridade. Em consequência disso, é necessário vigiar para assegurar no futuro, para que todos a tranquilidade e a paz do reino, realizando mudanças e julgando prudentemente os acontecimentos que se apresentam, para enfrentá-los sempre com entidade. Ora, pois é assim que o macedônio Amã, filho de Amadates, homem verdadeiramente estranho ao sangue dos persas e muito alheio à nossa bondade, embora gozasse de nossa hospitalidade, fosse favorecido de nossa universal benevolência, a ponto de ser chamado nosso Pai e de ver todos se curvarem diante dele até a terra, como quem ocupa o lugar da segunda pessoa depois do trono real, não soube conter sua presunção
e intentou privar-nos tanto do poder como da vida. Por insinuações cautelosas e sutis, procurando a morte de nosso Salvador e grande benfeitor Mardoqueu, como também a de Esther, a irrepreensível companheira de nosso reino e de toda a sua nação. Pensava surpreender-nos assim isolados para transferir o império dos persas aos macedônios. Mas esses judeus que o criminoso votava à morte, verificamos que não eram de modo algum malfazejos, mas pelo contrário, dirigidos por leis muito cheias de equidade, e que eles são os filhos do Altíssimo Deus vivo, o qual nos conserva a nós, como a nossos antepassados, esse reino em grande prosperidade. Fareis, portanto, bem, não levando em conta as cartas enviadas por Amã, filho de Amadates, visto que o autor desse crime foi suspenso numa forca diante das portas de Suzã, com toda a sua família, tendo-lhe Deus o Senhor universal, infligindo prontamente o castigo que merecia. Que uma cópia desse presente edito seja afixada por toda parte. Deixai os judeus observar suas leis com toda a liberdade e prestar-lhes assistência para que se possam defender contra todos os ataques no dia marcado para a ruína deles, isto é, no dia 13 do 10º mês, chamado Adar. Por esse dia, marcado com a perda da raça escolhida, Deus, o Senhor Universal, o trocou em dia de alegria. Por conseguinte, celebrareis esse dia memorável com grande alegria, como um de uma vossas solenidades, a fim de que agora e daqui em diante seja um dia de salvação para nós e para os persas de boa vontade e uma recordação da ruína dos que maquinam contra nós. Toda a cidade e toda a província que não observar essas ordens será entregue à furiosa devastação do ferro e do fogo. Deste modo, se tornará não somente inacessível aos homens, mas ainda horror perpétuo para os animais selvagens e para as aves. E aqui termina o livro de Esther. Amanhã começaremos Macabeus. Deus te abençoe, fique com Deus.